E aí, você pesquisou as vantagens do consórcio, viu que o produto atende realmente às suas necessidades e agora está pensando em fazer um consórcio na administradora Demicon? Então você veio ao lugar certo, porque no vídeo de hoje a gente vai dar a continuidade na nossa série onde eu analiso as principais administradoras de consórcio do país. E a escolhida da vez foi a empresa Demicon. Se você ainda não conhece essa série, eu tenho um quadro aqui no canal onde eu faço um review completo das principais administradoras mais pedidas, obviamente, aqui por vocês. Nele eu dou a minha opinião sincera sobre a empresa e falo todas as principais vantagens e desvantagens do produto. Por isso, assista esse vídeo até o final, porque eu vou falar de todos os pontos que envolvem o consórcio Demicon e que você precisa conhecer antes de fechar o negócio. Bom, mas antes de eu começar o vídeo aqui, eu gostaria de agradecer todo mundo que me deu a força bacana nos outros episódios dessa série. Desde o primeiro episódio, vocês vêm curtindo demais esse quadro. Todos os dias alguém me pede para trazer outras análises. Por isso, eu quero aqui te deixar o meu muito obrigado e obviamente te pedir o like aqui embaixo nesse vídeo e deixar o seu comentário com o nome da próxima empresa administradora que eu devo analisar, beleza? Eu sempre leio todos os comentários e eu vou liberando os vídeos aqui conforme o feedback de vocês. Então, não deixe de comentar a próxima empresa que você quer que eu analise, fechou? Pra gente começar aqui, eu preciso te falar quais são os pilares que considerei antes de fazer essa análise aqui pra vocês. Em todos os episódios desta série, eu faço questão de analisar sempre os mesmos parâmetros, porque assim fica muito mais fácil para você fazer o comparativo entre as empresas. Ao todo, a gente vai analisar aqui a empresa em 4 pontos principais. Primeiro deles, vou dar uma visão geral da administradora, falar um pouco da empresa, da sua história, vou dizer se ela é confiável ou não. Segundo, depois de falar para você um pouquinho, eu vou sobre a história da empresa, obviamente que eu vou falar sobre o produto, ou seja, quais são as principais características do consórcio Demicon, lances, formas de contemplação, taxas e tudo mais. Terceiro, e aí partiremos para o pós-contemplação. Eu sempre gosto de falar que não adianta nada a empresa ter ótimos grupos, você contemplar rápido, mas sofrer na hora da liberação do crédito. Então, vamos analisar sem frescura o pós-contemplação também. E quarto ponto, por fim, eu vou dar uma visão geral da administradora e eu vou falar se eu recomendo ou não você fazer um consórcio nessa empresa e dizer qual o perfil do consorciado que vai usufruir mais desse tipo de produto, beleza? Lembrando que em todos os episódios dessa série, a gente segue esse mesmo padrão. Então, se você tiver alguma dúvida entre duas empresas, basta você assistir os dois vídeos e ir comparando, né, item por item, legal? Então vamos lá, vamos direto para o visão geral da administradora. Começando por esse ponto, a Demicon é uma das maiores, se não a maior administradora de consórcios independentes do Brasil. Uma das empresas mais antigas do segmento, com mais de 30 anos de mercado. O interessante é que a Demicon surgiu de uma fusão entre duas outras grandes administradoras de consórcio de Curitiba, que é onde fica a sede dessa administradora. Da administradora Consegue Consórcios, que era uma empresa voltada ao segmento de automóveis e pesados, principalmente fazendo a gestão de grandes marcas de consórcio, como o consórcio Mitsubishi, consórcio Iveco, Suzuki, New Holland, que são tratores agrícolas, e também implementos rodoviários, como o consórcio Rodoforte, Librelato, entre outros. Com a empresa Ademilar, então teve a fusão entre a Consegue Consórcios e a Ademilar, que é uma empresa tradicionalmente imobiliária e pioneira nesse segmento. Diante dessa fusão, acabou surgindo então o consórcio Demicon, uma das maiores administradoras do país, com 125 unidades espalhadas por todo o Brasil, e que possibilita a conquista planejada de imóveis com várias faixas de crédito, com cotas mais altas aí, por exemplo, de 800 mil, 1 milhão, coisa que poucas empresas disponibilizam. Também trabalha muito forte na parte de automóveis, onde a empresa atende toda a gama de máquinas agrícolas, tratores, escavadeiras, veículos pesados e motocicletas. E mais, recentemente, a administradora lançou alguns grupos de consórcio de serviço também, porém são poucos grupos e grupos menores, beleza? No geral, a empresa é uma das administradoras mais completas do país. Como ela surgiu? De uma fusão de duas outras grandes empresas, né, com focos totalmente diferentes, acabou que ela diversificou muito sua gama de produtos, o que abre um leque de alternativas gigante para você. Você consegue encontrar grupos novos, grupos em andamento,
grupos mais antigos, faixas de créditos maiores e outras menores também. Então, na questão de segurança e variedade de grupos, pode marcar um ponto positivo aí para a Ademicon. Inclusive, vale a pena destacar que, segundo os dados do Banco Central, atualmente a Ademicon é a administradora com menos reclamações regulamentadas procedentes no Brasil, legal? O que são reclamações regulamentadas? Bom, vamos lá, são ocorrências já encerradas, onde o Banco Central verificou que a empresa descumpriu alguma regulamentação que não deveria, por exemplo. Vou até deixar aqui um print passando aqui na tela. Como você pode ver, aí dentre as empresas da lista, a Ademicon é a única com mais de 100 mil consorciados, o que o torna ainda mais impressionante esses dados aí. Por isso, nesse aspecto, a gente precisa elogiar realmente o pessoal da Ademicon. Agora vamos falar de produto, falar um pouquinho sobre os produtos dessa administradora. A Ademicon, assim como quase todas as administradoras de consórcio independentes, ou seja, que não estão ligadas a um grande banco, ela não tem pré-análise. Então, você pode normalmente entrar num grupo de consórcio sem maiores preocupações. Só vai precisar de alguns documentos básicos e nada mais, tudo bem tranquilo. Inclusive, você pode fazer várias cotas de consórcio simultâneo na Ademicon, algo que é bacana para empresários, alguém que está visando fazer o consórcio como investimento, por exemplo, na sua empresa para uma possível expansão. Sobre a burocracia, tudo é bem tranquilo. Mesmo a administradora fazendo análise de crédito na pós-contemplação, como qualquer outra empresa do mercado, ela é muito conhecida por ser bem flexível. É diferente do consórcio Itaú, por exemplo, ou do consórcio Rodobens, que já fizemos análise aqui, que tem suas vantagens, mas acabam tendo também uma análise de crédito um pouco mais rigorosa, legal? A Ademicon não. Ela analisa o bem que você pretende comprar, vê se ele está bem avaliado, vê o estado de conservação e também analisa o seu saldo devedor. Simples assim. É algo bem bacana mesmo. Por isso, você pode marcar na sua lista aí uma grande vantagem dessa administradora, legal? A única questão é que ter uma análise mais simplificada tem um ponto positivo e também tem um ponto negativo. Pode ser que isso gere uma inadimplência um pouco maior por parte dos consorciados. Porém, no caso da Ademicon, os grupos têm uma boa saúde financeira, mas vale a pena ficar esperto, vale a pena realmente procurar por um especialista para fazer uma análise do grupo mais aprofundada antes de você começar a investir. Agora entrando em um dos carros-chefes da empresa, a parcela reduzida. A Ademicon é uma das poucas empresas do mercado que permite no imobiliário, no consórcio imobiliário, que você pague a parcela reduzida até o momento da sua contemplação. Isso independente do tempo que você demore para contemplar. Você pode, por exemplo, demorar 5, 6, 7 anos para ser contemplado, não tem problema nenhum, você vai manter pagando as parcelas reduzidas até o momento da sua contemplação. Só abrindo um parênteses aqui, caso você não saiba, a parcela reduzida é um benefício que algumas administradoras de consórcio disponibilizam, onde você paga, por exemplo, metade da sua parcela ou 30% a menos da sua parcela até a contemplação da sua cota ou até um prazo determinado no contrato. Por exemplo, se a sua parcela fosse R$600 e você fosse pagar metade, você pagaria R$300 até o momento da sua contemplação, por exemplo. E depois essa diferença que ficou faltando nas demais, ela é acrescentada, né, nas parcelas vencendo. Então, nos grupos imobiliários você tem esse benefício de trabalhar com parcela reduzida. Vale a pena checar nos grupos se é metade da parcela ou de repente 30% a menos até a contemplação. Já nos grupos de automóveis, eles também costumam ter esse recurso, legal? Então, assim, você consegue começar a investir com meia parcela, com redução de 30%, dependendo do grupo, durante um prazo máximo pré-estipulado de 24 meses. Lembrando que isso pode variar um pouco de grupo para grupo, legal? Eu tô dando só aqui um geralzão. Apenas como exemplo aqui, vamos supor que você paga uma parcela de R$1.000 no seu consórcio. Peguei aqui R$1.000 para ficar mais fácil. Isso significa que nos primeiros 24 meses você iria pagar apenas R$700 por mês. Esse benefício torna o consórcio Ademicon ideal para os dois principais tipos de cliente que eu vou te passar agora. Primeiro, aquele que deseja investir no consórcio, vai fazer a cota visando a revenda da carta contemplada ou construir patrimônio imobiliário, por exemplo. Nesse caso, pagar meia parcela ou uma parcela reduzida é excelente até a sua contemplação, porque isso pode aumentar realmente a sua margem de lucro. Agora, outro perfil de cliente que se aproveita muito disso são as pessoas com algum compromisso financeiro atual. Você aí, sei lá, que tá aí querendo comprar um imóvel, mas mora de aluguel. Talvez você não tenha condição de pagar a parcela do aluguel e a parcela cheia do consórcio em paralelo. Assim você pode entrar num grupo com parcelas
reduzidas até a contemplação, e quando for contemplado você compra o seu bem, se muda e com o dinheiro do aluguel paga o acréscimo da parcela após contemplação. Também é algo muito bacana para quem quer comprar um carro para ir trabalhar, por exemplo, mas está com a grana pouco curta. Você ainda está gastando muito com transporte público, então esse benefício te ajuda muito, porque possibilita que muitas pessoas consigam participar dos grupos. Agora sim, pessoal, tem um ponto negativo, que ao pagar menos no começo do grupo, significa que a administradora vai arrecadar menos caixa, ou seja, o seu grupo provavelmente vai entregar um pouco menos de contemplações no começo, se comparando com um grupo com parcela normal, que não tem a parcela reduzida. Então assim, se você está visando entrar num grupo de consórcio para ser contemplado com muita urgência, se tem um percentual bacana para ofertar de lance e se planejou, sei lá, para uma contemplação já nos primeiros 3 meses, por exemplo, a curto prazo, os grupos com parcela reduzida, eles não são tão recomendados assim, a não ser que de fato o especialista faça um estudo e verifique que ele está com uma boa saúde financeira. Agora vamos falar da parte que todo mundo gosta de saber, as formas de contemplação no consórcio ADMcom. Assim como a maioria das administradoras do mercado, a empresa ela trabalha com contemplação via sorteio e via lance, obviamente. O ponto positivo aqui vai para as categorias de lance fixo, onde a empresa costuma trabalhar com mais categorias por grupo. Então, além da categoria de lance livre, em muitos grupos da ADMcom existe uma categoria de lance fixo. No caso dos automóveis, por exemplo, só para você entender um pouquinho do que eu estou falando, o lance fixo tem lance fixo de 25% e tem lance fixo de 40%. Isso é ideal para quem está querendo entrar num consórcio e precisa de uma contemplação a médio prazo. Ou seja, você não tem tanta urgência assim, não precisa de uma contemplação para os primeiros meses, mas também não quer ser contemplado lá no final ou ficar dependendo apenas da sorte. Isso é algo que democratiza demais os grupos e dá chances maiores para aqueles que não têm muito capital para ofertar. Agora, outra característica legal do consórcio ADMcom é que a administradora também trabalha com fundo comum flutuante. Calma, eu já vou explicar isso para você, fica tranquilo. Todos os meses a administradora de consórcio contabiliza lá os valores arrecadados e fazem a distribuição das contemplações, legal? Então vamos supor que aqui que a administradora viu lá que esse mês ela vai entregar 6 contemplações via lance fora o sorteio. O mais comum no mercado é o quê? Seria a pessoa contemplar, né? Seria a administradora contemplar uma pessoa por lance fixo e o resto das cotas via lance livre. Na ADMcom não, ela faz diferente, ela distribui esse fundo comum igualmente entre todas as categorias do grupo. Nesse exemplo mesmo, ela iria fazer o quê? Contemplar 2 pessoas no lance livre, 2 pessoas no lance fixo de 25% e mais 2 pessoas no lance fixo de 40%. Novamente, isso é perfeito para quem quer entrar num consórcio e não tem um valor muito alto de lance, porém é algo que precisa ficar esperto caso já tenha um montante significativo para dar de lance, legal? Pois suas chances de contemplação no lance livre acabam sendo menores que em outras empresas que não trabalham com fundo comum flutuante. Por isso, se for o seu caso, fique bastante esperto. Por fim, a empresa também trabalha com lance embutido nos grupos de automóveis e nos grupos de imóveis. O percentual é de 25%, que na minha opinião está na medida certa. Não é aquele lance embutido que vai onerar demais, mas também não é aquele lance baixo que não vai te ajudar em nada, sabe? Então o percentual realmente é bacana. Inclusive, você pode participar do lance fixo de 25% e caso seja contemplado, cobrir todo o seu lance usando os recursos da própria carta de crédito, que a gente chama de lance zero. No geral, a parte de contemplação da ADMcom é muito boa, principalmente para consorciados que não têm muitos recursos para ofertar um lance livre e estão almejando uma contemplação mais aí a médio prazo. Agora falando um pouquinho de reajustes, eles acontecem sempre numa data determinada pela administradora, acompanha o INPC, Índice Nacional dos Preços ao Consumidor. Ela não trabalha com FIPE nem INCC, todos os grupos são INPC, o que para mim é um ponto positivo, pois dentre os índices de hoje, o que menos varia é o INPC. Isso permite que você tenha certa previsibilidade de quanto vai pagar lá na frente no seu consórcio. Sobre os prazos dos grupos, quando a gente fala em consórcio de imóveis, a empresa trabalha com grupos de 200 a 240 meses. Um prazo bem bacana é no caso de automóveis, o prazo é ainda melhor.
é de 50 até 120 meses, um prazo um pouco maior do que outras administradoras do mercado. Só para efeito aqui, para você entender de comparação, os prazos dos automóveis do consórcio Itaú são até 100 meses. Na minha visão, esses prazos são bons, tá? E para mim tá tranquilo, o que também é um ponto positivo, porque você consegue fazer o seu consórcio e dividir a dívida por mais tempo, o que diminui bastante o valor das suas parcelas. Partindo para o pós-contemplação agora, fique esperto, se você está pensando em comprar um carro usado, uma moto ou um caminhão, a Demicon será uma excelente opção para vocês, porque a empresa aceita veículos usados até 8 anos de uso, um prazo bem maior do que a maioria das empresas do mercado, sem contar que a empresa é super flexível, então você consegue até comprar um veículo um pouco mais usado, desde que não passe muito dos 8 anos de utilização do veículo, legal? Na parte de imóveis, a administradora também tem um pós-contemplação bem comum, você pode comprar, reformar, construir, sendo que a construção é feita por etapas, o que também é super bacana, já que você consegue ir liberando o seu crédito aos poucos, à medida que a obra vai fluindo, vai ficando pronto. Você também pode usar o seu consórcio para quitar um financiamento, saindo de uma taxa de juros mais alta para uma taxa de administração do consórcio que é bem mais baixa, o que é um dos pontos fortes da Demicon, porque vamos falar real, estamos falando de uma das taxas de administração mais em conta do mercado. No consórcio de automóveis, as taxas ficam em torno de 13% a 15%, e como a empresa facilita na hora da análise de crédito, a Demicon é uma das empresas mais recomendadas do país para autônomos, empreendedores e pessoas que não têm vínculo empregatício, já que ela é bem tranquila na hora da comprovação de renda. Ela aceita o extrato bancário dos últimos 3 meses como comprovação de renda. Isso é algo super legal. Outras administradoras não facilitam, ficam pedindo, por exemplo, olerite, imposto de renda, entre outras comprovações. E várias pessoas que fazem um trabalho informal, por exemplo, não têm esses documentos. Sem contar que a empresa também não analisa o score, o que facilita muito a vida da gente. Agora sim, minha visão geral para a gente encerrar aqui o vídeo de hoje. Primeiro, é importante saber que a Demicon é uma que tem menos reclamações regulamentadas no Banco Central. Esse é um ponto muito positivo. O produto deles é bem diversificado, principalmente os grupos de imóveis e automóveis, porém como a empresa disponibiliza parcela reduzida até o momento da contemplação nos grupos de imóveis, acaba que o perfil do consorciado que mais vai se beneficiar disso é o investidor. Quem deseja fazer o consórcio visando ganhar dinheiro, investir na sua própria empresa ou revender a carta contemplada, legal? Então fique esperto com isso. Já no segmento de automóveis, como as taxas de administração são bem baixas, acaba que o consórcio Demicon tem um dos melhores custos-benefícios do Brasil. É um grupo seguro que facilita na liberação do crédito com prazos bons, taxas baixas, grandes possibilidades de contemplação aí, principalmente a médio prazo nas categorias de lance fixo. Outra coisa interessante é que nos grupos de automóveis a administradora banca as 5 primeiras assembleias. Quando o grupo está em formação, muitas pessoas ficam com aquele receio de entrar, porque a administradora normalmente não tem caixa suficiente para contemplar muitas pessoas. No caso da Demicon, ela banca essas 5 primeiras assembleias. Isso significa que já entra com as contemplações garantidas fora o sorteio, ou seja, você tem uma contemplação por lance livre, uma contemplação por lance fixo de 25% e uma no lance fixo de 40%. No geral, é uma administradora boa, bem confiável, mas que não é muito recomendada para quem já tem um capital mais alto e vai entrar no consórcio visando uma contemplação realmente super baixa, super rápida, legal? Como os grupos contam com 2 tipos de lance fixo, a empresa trabalha com aquele fundo comum flutuante, os grupos não são tão grandes assim, ela conta com a parcela reduzida, tem lance embutido, esses são os principais pontos aí. Tudo isso são coisas que ajudam demais pessoas que não têm tanto recurso assim, mas que diminui as chances de quem já é capitalizado, já que o volume de contemplações do lance livre acaba sendo bem menor, porque a administradora distribui através do fundo comum flutuante para os outras categorias de lance. Então, de modo geral, o grupo tem excelente custo-benefício, mas um volume de contemplações no lance livre menor do que outras empresas do mercado. Por isso, é importante que você procure a ajuda de um
um especialista antes de fechar o seu contrato, já que existem alguns aspectos que você precisa analisar antes de entrar num grupo da ADMcom. E claro, que você pode contar comigo e com toda a nossa equipe aqui do Compra Planejada para fazer isso. Aqui na descrição desse vídeo mesmo você vai encontrar o link do nosso WhatsApp. Clicando nele você já consegue falar com a gente e dizer quais são suas necessidades, que vamos te recomendar o melhor grupo conforme o seu perfil. Pode ficar tranquilo que isso é totalmente de graça, é o mínimo que eu posso fazer para retribuir todo o apoio que vocês me dão aqui no canal. Bom pessoal, esse foi o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado. Caso você queira um contato mais próximo comigo, me segue lá no Instagram, todo dia eu tô respondendo perguntas, postando conteúdos novos e com certeza vão te ajudar a aprender mais sobre o consórcio. Temos o grupo também do Telegram, ele tá aqui embaixo, tá? O link dele é só clicar na descrição, eu sempre deixo várias planilhas lá, a gente troca ideia, notícias novas e informativos. Então participa lá. E é isso aí, pessoal. Comenta aqui embaixo qual a próxima administradora que você quer que eu traga para o nosso quadro de review. Um forte abraço, até mais, tamo junto sempre.